Imagine você perder a memória e você só lembrar daquela pessoa que um dia vai ser a sua esposa. Gente, vale a pena escutar esse testemunho aqui do Marquinhos. Marquinhos, como assim? O que aconteceu? Rapaz, é uma história mais longa, comprida, mas... Você perdeu a memória? Eu perdi a memória num acidente de ônibus. Eu estava morando em Cascavel na época, e o ônibus vinha vindo, e ali perto de Ouro Verde do Oeste, um pouco para cá de Cascavel, um cavalo atravessou a pista, o ônibus bateu no cavalo e bateu numa árvore. E eu estava dormindo nos bancos, que hoje a gente sabe que é uma coisa errada. Não estava sentado, usando cinto, nada, eu estava deitado dormindo. No impacto, eu fui arremessado contra o banco da frente. Bati com a nuca no ferro do banco e... Apagou. Apaguei. Mas apaguei, fiquei ali tipo tonto, uns 5, 10 minutos. Levantei, aquele acode, um monte de gente machucada. Não morreu ninguém, não teve fatalidade. Você tinha quantos anos? Eu tô com 54 agora, isso foi em 91 para 92. Eu tava separado, então eu tava com 22, 23 anos por aí. Nessa base. E eu desci do ônibus, como todo mundo desceu, todo mundo prestando socorro, aquela loucura. Você vê como são as coisas de Deus. Passa um conhecido, para o carro. Naquele tumulto de gente ele me achou. Marco, tá tudo bem, tava no ônibus, tal, tranquilo. Você Daí, reconheceu a pessoa? Eu reconheci o cara, ali de automático na hora. Beleza. Como é que vai fazer? Vai esperar onde? Não. Tô indo pra Campo Mourão, ué. Vambora. Montou no ônibus, e nisso, os meus pais já estavam na rodoviária me esperando, e não chegava. Cheguei eu de carona, e tá ali, tá tudo bem, bati com a cabeça, aquela coisa toda e tal. E o meu pai, com toda a simplicidade do mundo, com pouca instrução, falou, você bateu a cabeça? Eu falei, bati a cabeça. Ele falou assim, então tá. No outro dia ele me levou para Maringá, com pouco recurso, mas preocupado me levou para Maringá. Me lembro até hoje, Dr. Wilson Caniato. Ele me atendeu lá em Maringá, fez exame e tudo, constatou um coágulo no cérebro. Tinha um coágulo no cérebro. Aí ele chamou os pais à parte. Eu só sei dessa história porque depois que me contaram. Aí você não lembra disso? Não lembro disso, depois que eles me contaram. Ele falou assim pro meu pai, pra minha mãe, falou, em 60 dias ele vai apagar como se fosse um eletrodoméstico da tomada, que você puxa e ele vai apagar. Você pode ter certeza do que eu tô falando. Ele vai apagar. Deixa ele perto, deixa ele levar a vida dele normal, mas ele vai apagar, ele vai desligar. Cara, pra mim, tinha feito os exames, tava normal, voltei pra Cascavel pra trabalhar. Tava trabalhando na recepcionista da Fabicar, na época era Ford lá. Tinha atendido um cliente, tinha levado ele até a saída. Na volta eu parei. Andando, parei. Simplesmente, 60 dias depois, apagou. O chefe, que era o pai do Marcão, Marcos Vinícius, que trabalhou comigo ali na Ford, já estava sabendo, todo mundo já estava cuidando. Você já tinha avisado o pessoal? Os meus pais já tinham avisado a empresa. Então a empresa trabalhava já sabendo que qualquer momento poderia acontecer. Então, para ninguém estranhar. Então todos os funcionários da empresa sabiam que eu estava naquela situação. E eu vinha vindo e de repente parou. Parou daí, já pegou, aciona, tal, traz para Campo Mourão. Trouxe para Campo Mourão, parou tudo. Memória zero. Vim embora com o pai e com a mãe, sem saber quem era pai e mãe. E aí a coisa ficou. Começou o tratamento médico, tentar dissolver o coágulo, aquela coisa toda, né? E nessa história toda eu... Você lembra desse período? Não. Eu sei porque eles me contaram. Você só sabe o que te contaram? Eu só sei o que me contaram. Tem gente que eu encontro hoje na rua, eu não lembro. O cara me cumprimenta, eu cumprimento por educação, e eu vou tentando até o cara me falar o nome, a pessoa me fala o nome, para ver se alguma coisa tá lá. Mas tem coisa que não voltou. Tem gente... E quanto tempo durou? 1 ano e meio para 2 anos. Fiquei sem memória. Cheguei a pesar com essa altura de 1,63 m de altura
Eu bati nos 130 quilos, usava uma barba enorme e não gostava de cabelo. Como hoje, careca também, né? Mas na época eu tinha uma barba gigante, assim, porque eu parecia um louco. Eu gostava da barba e pesava 130 quilos. Quanto você pesa hoje? Hoje eu tô com 86. Nossa, é muito peso, hein? E na época, como diz o outro, meu pai era do sistema antigo, né? Ele tinha um freezer daquele deitado, comprava boi, botava lá, picava, né? Fazia tudo. Eu comia um freezer de carne. Que eu só comia e dormia, eu tomava um monte de medicamento pra cabeça. E como que era a tua vida nesse momento? Dormia 24 horas por dia. Só acordava para as necessidades. Não saía de casa, não fazia nada? Nada, e minha mãe tinha que tomar cuidado, porque do jeito que eu tava, eu levantava. Se eu estivesse nu, eu levantava e saía para casa. Ela tinha que estar cuidando. Mas eu só dormia. A maior parte do tempo foi dormindo. O tratamento todo foi dormindo. Se você levantasse pelado ali, não tivesse ninguém, tivesse você ia porta pra rua aberta, e ia andar na rua. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Você não chegou a fazer isso? Não, nunca. Minha mãe não deixava, porque as portas estavam trancadas. Eu ficava o dia inteiro com ela. Meu pai era motorista de caminhão, trabalhava na Coamo, viajava e eu ficava com ela. O máximo que estava era a porta da cozinha aberta, mas ela estava ali por perto, cuidando. Eu nunca saí pra rua, nunca ninguém me viu nu, eu nunca fiquei nu pra ela, porque ela sabe, ela me contou isso antes de morrer. E foi assim. Mas 1 ano e meio sem memória. Então hoje eu sofro muito com isso. Eu encontro gente, eu vejo gente. Oi, Marquinhos. Daquela época. Daquela época. E teve um cara que não teve jeito. A tua memória antes, ela foi voltando depois. Ela foi voltando depois. E tem um flash de memória que o médico chama, que é aquele flash de memória. Ficou aquele espaço vago. Aquele não volta. E eu ainda tenho o coágulo. Ele não dissolveu, né? O organismo absorveu ele, encapsulou ele tá ali. Então eu tenho um período de lapso de memória. E como que foi essa história da Sílvia? Cara, a Sílvia é o meu... Depois de Deus é o meu tudo, né? Aí depois do meu tudo vem o meu tudinho, que é a Gabi. A Sílvia, os pais da Sílvia foram padrinhos de casamento dos meus pais. Pelo que eu mais ou menos sei, foi isso. O meu tio, por parte da minha mãe, começou a namorar uma das irmãs da Sílvia. E numa dessas que ele vai namorar, ele acabou me levando junto pra lá e eu vi a Sílvia, e coisa de criança, né? Simpatizei com ela, o olho brilhou. Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos, acho que ela tinha 9, que a gente é 3 anos de diferença, né? Então falava que era namorado, tal, aquela coisa toda. E o tempo foi passando e foi ali, meu tio casou com a irmã dela, tudo, vida que seguia, normal. Eu casei, tive um primeiro casamento antes da Sílvia, eu fui casado, fiquei 1 ano e 8 dias casado até a separação. E no dia que eu fui casar, eu fui na casa da Sílvia à tarde, eu falei para ela, você quer casar comigo? Se você casar comigo, eu abandono tudo, eu largo tudo e caso com você. Ela falou, não, você vai casar com ela, não pode, você tem que fazer a coisa certa. Voltei e casei. Foi aí que eu fiquei 1 ano e 8 dias casado. Aí me separei e fui embora para Cascavel para trabalhar com o pai do Marcos, lá na Ford. Nesse período você já era cristão ou não? Não, não era cristão. A conversão veio em 99. Eu, a Sílvia e a Gabi. A Gabi já era pequenininha, né? A Gabi nasceu em 95, em abril de 95. Em 99 a gente se converteu. Através de um irmão da Sílvia, que hoje não é convertido, mas é meu irmão. Eu falo que é o irmão que eu não tenho é ele. Eu tenho um carinho enorme pelo Tião. E essa história de você ter reconhecido só a Sílvia durante esse período, você ficou aí quase 2 anos. Você reconheceu ela mais ou menos em qual etapa? Foi quase no final já. Eu já tinha alguns lapsos de memória, assim, de flash de lembrança da mãe, do pai, mas não era assim, de chamar de pai, de chamar de mãe. Era flash, né? E esse meu tio resolveu passar o final de ano em casa com a minha mãe, porque eu estava doente, né? E meu pai estava lá. Não repara as lágrimas. Fique à vontade. É forte. Então aí a Sílvia estava namorando um rapaz, e quando ele ficou sabendo que ia passar o ano novo, o Natal e Ano Novo lá em casa, ele falou, mas era um rapaz que vocês se gostavam, porque a Sílvia nunca escondeu, né? Ela falou, não, mas ele tá sem memória, não vai lembrar de nada, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Aí que chegou que ela bateu no portão, Silvinha. Todo mundo assustou.
eu era um cara sem memória. Eu tinha muito lápis de memória, mas muito curto, assim, bem longe. E foi ela. A hora que você viu, você lembrou. Foi automático. Você lembrou do seu tio? Não, só dela. Tinha um monte de gente na casa. Foi só ela. Foi automático. Isso que é amor, hein? Foi automático, assim. E a gente ficou ali, ela depois, por um período, continuou o namoro, que evoluiu um pouco para noivado, depois eles terminaram. E no decorrer do tempo a gente foi se ajeitando e acabamos ficando juntos. E depois desse momento que você reconheceu a Silvia, você começou... Aí tinha um tratamento que já vinha seguindo com a medicação e tal. A gente foi com um médico, inclusive ele faleceu, coitado. A gente começou a fazer terapia de regressão. A gente fez terapia de regressão. Então a terapia de regressão você começa e vai. Eles me trouxeram até o exato momento do acidente. Depois ele falou que não era mais aconselhável. Que ele falou que podia acontecer algo até mais grave, de eu perder, mesmo voltando a memória, ele falou assim, se eu passar o momento do acidente, eu posso causar danos que depois pode ser irreversível. Então ele me trouxe até o momento do acidente, ele falou que tá tranquilo, que daí segue, você vai ter atrás e a frente. Esse aqui a gente corta. Vou editar essa parte, que essa parte está editada. Então quando você reconheceu a Silvia, você já estava começando a ter... lapsos de memória. Já começava a ter alguma coisa, mas não chamava ninguém por nome, não chamava nada. Eu já conhecia, assim, a fisionomia. E você já tinha voltado ao serviço? Não, estava só em casa mesmo? Só em casa mesmo, pelo INSS. Cuidado pelo Marquinhos, INSS. que situação, hein? Então, eu sofro até hoje com isso. Porque que você vê aqui, eu trabalho com você aqui na aula, você vê que eu tento escrever tudo, que eu pergunto tudo. Por quê? Por causa desse lapso de memória. Porque o medo de não fazer bem feito, por causa do lapso de memória, ele ainda... Mas se a gente for ver depois, né, que você recuperou a memória, sua memória é muito boa, porque quando você vai contar histórias, você conta bem detalhadinho. Isso foi da terapia de regressão. Ele fez a gente aprender a contar a história tintim por tintim. Então hoje eu sou muito detalhista. E eu sou detalhista e eu guardo porque eu tenho medo da memória apagar. Eu tenho um pendrive que tem os 11 anos de história de venda da Ford. Eu tenho catalogado todas as minhas vendas, com nome, com nota fiscal, com data, a cor do carro, nome de quem comprou, quanto que pagou, quanto que faturou. Eu tenho um pendrive com tudo isso. Como eu tenho hoje o pendrive da Alvo Salvo, com todos os nomes dos clientes, data que comprou, crédito. Pouco detalhista, né? Tá tudo. Marquinhos, mas assim... né, o nosso canal Cristão do Mundo Real, a gente conta a história de seguidores de Cristo. E nessa fase que você perdeu essa memória, você ainda não tinha se convertido. Não tinha. Né? Correto? O que aconteceu depois? Porque então, você teve um milagre, se a gente for... A gente, como diz, voltando à memória, em 1994... A Silvia teve uma breve separação do namorado e a gente começou a conversar e tal, e aconteceu de a Silvia engravidar. Quando a Gabi nasceu, e daí em abril de 95, a Silvia engravidou, a gente não tinha casado ainda. Aí a gente casou, tudo certinho, contamos pra família, tudo. A gente sempre bem humilde, não tinha casa, não tinha nada, né? Alugamos uma casa, tudo. E com o apoio dos pais, né? A gente foi. E de 95 até outubro de 99, a gente era cristão normal, mas não era evangélico, assim, de praticar. E eu trabalhava com a Kombi, entregava leite, o Leite Quilate, já não existe mais aqui em Campo Mourão. Trabalhava muito. E eu coloquei uma máquina de assar frango em casa, para ajudar nas despesas. E num domingo de manhã eu coloquei lá 30 frangos para assar. E deu 11 mil, não tinha vendido nenhum. Nada, não tinha vendido nada. O irmão da Silvia, o Tião, que eu considero meu irmão, foi lá com a namorada, e a namorada dele, a família era evangélica, e participava da primeira igreja presbiteriana renovada, ali com o pastor Lauro. Aí ele chegou para buscar o frango, tal, ele olhou, tal. Aí ele falou,
tá tranquilo? Eu falei, tá tranquilo. Ele falou, não vendeu? Eu falei, não vendeu nada. Aí ele comprou o frango e tal, ele virou as costas. Eu falei assim, a tua igreja não tá precisando de 3 membros? E eu não gostava de crente. Eu não gostava de crente. Aí ele falou, tá. Eu falei, então a gente vai no culto à noite. E eu distribuí todos os frangos, de graça, para a vizinhança. E isso você acha que aconteceu porque você estava sentindo alguma coisa naquele momento de dor, de sofrimento e você precisava de ajuda? Alguma coisa assim? Joel, eu acredito que sim, que é aquela agonia de sensação de incapacidade. De você não conseguir cuidar da sua família. Você acha que foi por questão financeira? Com certeza. Que daí foi onde você queria achar uma solução. É aquela história de Deus. Você não vem pela dor, você vem pelo amor. Eu fui pela dor. Eu sei que você está emocionado, Marquinhos, mas assim, tem alguma cena que você lembra da tua família que te comove muito? Cara, meu pai sempre foi tranquilo. Nunca deu problema, minha mãe. Nesse momento do casamento até a conversão, você, a Silvia e a Gabi, tem alguma coisa que, tipo, de repente você viu uma falta de alguma coisa? A gente sempre foi, sim, sempre foi tudo no limite, nunca teve nada sobrando, né? Uhum. Graças a Deus, mas a gente sempre trabalhou e passa o perrengue daqui, passa o perrengue dali e segue. Mas assim, tem hora assim que você chega naquele limite que você fala assim, não estou conseguindo. Aparece depois, mas naquele exato momento você sente a falta de ser o provedor, de ser o marido que precisava. Então te dá esses apertos no coração e você... Mas passa, dá para tocar. E aí você foi para a igreja à noite? Eu fui para a igreja, o pastor Lauro estava pregando e não tinha ninguém na igreja. Nos meus olhos, a igreja entupida, lotada. Mas tudo que aquele homem falava era comigo. Parecia que só estava eu na igreja e parecia que ele morava comigo. Sabia toda a sua história? Todinha, tintim por tintim. Não errava nada. E depois daquele dia eu nunca mais faltei na igreja. E justamente daí foi mudando. Foi mudando. Não facilitou, não melhorou como muita gente. Não. Continuou os perrengues, mas estava melhor. Eu me afastei das coisas do mundo, eu comecei a viver com Deus, eu comecei a aprender as coisas de Deus. Não sou um expert em Bíblia, não sei onde é que está nada, mas eu sei seguir os princípios de Deus. Tento errar o mínimo possível. Não sou perfeito, sou falho, mas eu tento errar o mínimo possível. Então, assim, como diz assim, é um alívio ter conhecido a Deus. Ele ter me chamado, ter me aceitado. Que bacana, Marquinhos. E é gostoso isso, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil a gente buscar Deus. O mais difícil de tudo é você ser aceito por Deus, que as pessoas não conseguem entender. Você tem que ser aceito por Deus. Ele te aceita todos os dias, mas você tem que aceitar que Deus te aceitou. É um princípio meio ao contrário. Deus te quer todos os dias, mas você quer esse Deus? Você quer viver o que esse Deus tem para te proporcionar? Porque com esse Deus tem algumas regras que você não pode quebrar. Ô Marquinhos, e antes de você se converter, a questão financeira, se algum momento você achava que de repente você não conseguia deslanchar por aquele tempo que você ficou sem memória? Eu acredito que sim, Joel. Prejudicou muito, por muito tempo. Prejudicou bastante. Porque, sem querer, você vive esse fantasma. O que ficou apagado? Será que o meu potencial poderia ser maior? Será que eu poderia ter sido melhor? Será que eu poderia ter sido um cara que financeiramente poderia ter deslanchado muito mais? Mas... E isso é uma coisa que você sempre pensava. Sempre pensava. Sempre pensava. Incomoda, né? E depois que você foi para a igreja? Ela melhorou, mas ela não deixou de desaparecer. Eu consegui me perdoar, eu consegui me aceitar, mas assim, ela não desapareceu. Se convive com
Entendi. fantasma. Ele te ronda. Entendi. Você tem que estar sempre atento, porque senão ele te pega. Tem horas que a sensação de incapacidade bate. Você fica alerta, dá uma respirada. Tem hora que você desce no fundo, assim, você fala, agora eu vou afogar. Tem que ter calma para levantar de novo. Legal. E hoje tá firme e forte na igreja? Firme e forte na igreja, na direção de Deus. Não é mérito, mas a gente fica feliz por isso, por poder servir a Deus diferente. Hoje, desde 2011, eu sou líder da junta diaconal da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada. Que bacana, Marquinhos. É emocionante a tua história, né? Você se emocionou em contar. E isso demonstra para nós o quanto não foi fácil, né? Não foi fácil passar por isso. Mas a gente sabe que com Deus as coisas ficam mais leves, né? Né? Com certeza. Com Deus existe a vitória. A gente é que quer apressar ela. Mas com Deus existe a vitória. É só não desistir. Marquinho, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Obrigado. Amém? Com Deus. Amém.